Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Que bom, né? Já por estar nessa manhã aqui chuvosa aqui na Casa Espírita, a gente sabe que está tudo bem com vocês, né? Então tá. Nesse capítulo do Evangelho, nós vamos ver os bem-aventurados, os pobres de espírito, como já nós escutamos a mensagem daquele momento espírita, né? E o tópico, aquele que se eleva será rebaixado. Então, antes de nós começar a explicar a respeito desse tópico, nós vamos fazer uma leitura para nós voltar um pouquinho tempo atrás, nas leis de Moisés, e quando Jesus veio passar essas mensagens para os apóstolos, nós vamos entender bem o que quer dizer isso. É um alerta para que nós possamos já começar a ver qual a verdadeira nossa missão nesse mundo de prova e expiação. Então, Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano, Senhor e orientador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Como homem que foi, ordenou no povo pelo qual essa primitiva fé, purificando-se, havia de espalhar-se sobre toda a terra. Sabemos que as leis de Deus são imutáveis, que é permanente, e nosso código moral que desafia o passar dos séculos. A lei civil ou disciplinar de Moisés se modificou com o decorrer do tempo. A moral de Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teria compreendido que se pudesse adorar a Deus de todo outro modo que não por meio de holocaustos, sacrifícios, nem que se devesse perdoar um inimigo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical forma não podia fazê-lo passar do que as reduzindo a essa prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo a si mesmo. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciavam o advento. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é o que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse progresso produz, ou conduz. Não disse tudo, limitando-se a respeito de muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podiam ser compreendidas naquela época. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser compreendido o sentido oculto de algumas palavras suas. O trabalho se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxesse a chave indispensável, ideia que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza, um certo grau de conhecimento do verdadeiro sentido da vida.
Isso está no Evangelho. Então, para nós iniciar esse alerta, para nós entender o que quis dizer Jesus naquela época aos apóstolos, ele veio e disse: aquele que se eleva será rebaixado. O que Jesus quis dizer com isso? Então vamos verificar. Aquele que se eleva será rebaixado. Os irmãos diminuíram no zoom lá. Isso. Quando chegaram-se a Jesus, os seus discípulos, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade, vos digo que, se não vos fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno, como esse menino, esse será o maior reino dos céus. Jesus, ao colocar o menino como modelo a ser seguido, Jesus exaltou a simplicidade e a humildade das crianças, em geral, na facilidade com que elas brigam e se reconciliam. Não guardam rancor, têm confiança e fé nos outros. Eles têm anseio e entusiasmo de aprender. A criança não conhece o sentido do ódio e se diz: eu odeio você, é porque ouviu-a de adultos. Entende ela que, assim falando, expressa sua raiva no momento, pois pode logo em seguida abraçar e beijar a pessoa a quem disse tais palavras. O Espiritismo nos ensina que as crianças, ao reencarnarem, enquanto seu corpo físico está em desenvolvimento, o espírito não pode expressar suas qualificações de vidas passadas. Este conhecimento é importantíssimo para os pais e professores. O espírito é mais acessível durante esse tempo. As impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual deve contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então a gente vê aqui a oportunidade que às vezes a gente perde. O irmãozinho que está reencarnando, né? Um filho, a gente pode dar uma educação para que os passos que ele deve seguir. Então a gente tem que aproveitar esse tempo, porque é um tempo da inocência. O espírito ainda está aprendendo, ele depende totalmente da convivência com os pais. Então por isso que a gente não deve abandonar essa oportunidade. Depois ela vai criando uma personalidade própria e vai aprendendo com o mundo, dizemos assim, né? Jesus ressaltou uma vez mais o valor e a necessidade da humildade para alcançar-se o reino dos céus, como nossa irmã leu aqui no Evangelho. O ponto principal desse ensino está na última frase: porque todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será rebaixado. É um alerta para todos nós. Quem se exalta, quem se põe em evidência, quem se julga melhor ou superior a outros, quem se vangloria, será humilhado, ou seja, desacreditado, menosprezado e rebaixado. Isso também está no Evangelho. A vida em sociedade estimula a competição. Claro, nós estamos nesse mundo de prova e expiação, então a gente tem que competir às vezes com as pessoas, com os outros que estão ao nosso redor. Somos estimulados constantemente a corrermos atrás de títulos e riquezas, medindo-nos em relação aos outros. Se tenho mais sucesso, é porque sou melhor.
e nos comportamos como se vivêssemos não entre companheiros, mas entre adversários. Então, às vezes, a competição é normal, mas o orgulho ainda é muito maior. Então, nós temos que ter cuidado quando a gente começa a pensar, poxa, a pessoa tem mais que eu. Como que ela conseguiu tudo isso? E às vezes você não tem condições de ter o que a pessoa tem. Então você tem que ser humilde e entender o nosso momento de vida, para não sofrermos antecipadamente. Às vezes, procuramos escolher posições de destaque, para que possamos ser bem vistos pela sociedade. Para tanto, deixamos de observar as regras básicas da boa convivência. E em muitas oportunidades, atropelamos o nosso próximo. A gente vê muito isso na nossa convivência, no nosso trabalho, às vezes até dentro da nossa própria família. Então, é um atropelo geral. Querem passar na nossa frente, de qualquer custo. Muitas vezes, quando estamos na condição de liderança, os que se pensavam humildes e pacíficos, muitas vezes se revelam arrogantes, lutadores para manter seus privilégios a qualquer preço, mesmo o da violência física e da coerção moral. Isso aqui, às vezes, a gente percebe, quando a pessoa não tem nada, ela é humilde, é tranquila, mas de repente se transforma, começa a ganhar dinheiro e o dinheiro transforma a pessoa. Daí ela começa a passar por tudo. Ela não é mais amigo de ninguém, o dinheiro é mais importante, os bens é mais importante e o valor às vezes se inverte. Então isso serve como alerta para nós. Devemos lembrar a fala de Jesus: todo aquele que se eleva será rebaixado. Se quiser ser o maior, seja o menor. Interessante essa fala de Jesus, né? Então, como que nós vamos ser o maior no céu, se nós não somos o menor? Já diz no Evangelho, né? Todo aquele que se eleva será rebaixado. Muitas pessoas, às vezes, quando desencarnam, a gente vê depoimento de espíritos que estão já na vida espiritual. Tem um livro aqui que nós fizemos estudo já há pouco tempo, muito bom, até a gente tem falado em várias exposições a respeito desse livro. E o irmão Jacó, que desencarnou, era uma pessoa muito boa, tinha muitos bens, ele distribuía a sua riqueza com as pessoas menos sorte, mas chegou no céu e achou que a luz dele logo ia brilhar, ou estava cheio de luz, mas foi uma caminhada bem difícil para ele. Através do seu depoimento nesse livro Voltei, que é um livro muito bom. Nós não temos hoje ali na biblioteca esse livro, mas logo nós fizemos um pedido, vai ter logo, se alguém quiser adquirir. Muito boa história que conta exatamente o que nós estamos vendo hoje nessa exposição. Aqui tem um exemplo de pessoas que se elevam. Talvez a gente conheça, ou já passou por nossa vida, esse tipo de pessoas. As pessoas que gostam de se elevar, de aparecer, que a gente fala. Quem se põe em evidência. Quem se julga melhor. Será que nós conhecemos esse tipo de pessoa? Quem se acha superior a outros. Aqui a gente não está falando só de pessoas ricas, de poder. Você sabe que tem muito pobre, pessoas que têm pouco bens materiais, até vivem com dificuldade, ela se julga superior a outras. Ela não quer, ela é uma pessoa orgulhosa. Às vezes ela nem quer ajuda, não quer uma mão amiga. Ela acha, não, ninguém me incomoda, estou vendo minha vida, não passa meu portão.
já faz parte de orgulho, né? Então ela se acha superior a outras. Quem se vangloria, isso a gente vê muito no nosso mundo. Quem valoriza bens materiais, valoriza o bem espírito. Quem não valoriza as leis divinas. Quem é ambicioso, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que quanto mais tem, mais quer. É ambicioso. Seria tão bom se fosse ao contrário, né? Pensar em bens materiais, se a gente pensasse no bem espiritual, por exemplo. Se a gente fosse ambicioso em melhorar nosso estado de espírito, como seria melhor a nossa vida? Poderia viver bem melhor. Quem tem desejos sem limite. Isso aqui a gente já sabe que quem tem desejos sem limite, às vezes a pessoa tem muitas coisas, de repente ela cai, perde tudo que tem. E fica pobre, fica sem nada e continua com orgulho. Não quer ajuda de ninguém. Comenta também Kardec. Kardec é o codificador das obras da doutrina espírita, para quem não conhece. Ele diz que, sendo Deus a justiça perfeita, não pode oferecer o reino dos céus aos que ainda se envolvem no orgulho, se elevam, desprezando suas leis, porque esse reino de paz e felicidade só pode ser apreciado por aqueles que têm em si próprio a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Em Lucas capítulo 16, versículo 1 e 7 a 11, lemos: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se abaixa será elevado. Maravilhosa lição nos ensina que não é subir ao posto mais elevado que irá nos tornar o melhor dentro do grupo da sociedade. Jesus quis nos dizer que a humildade nos leva ao seu reino, ao contrário que tem pretensão de ser mais elevado. Que os outros não merecerão o seu reino por não ter entendido suas lições. Aqui a gente entende que quando a pessoa se eleva, que não merece o reino dos céus. Isso aqui diz, né, nessa obra de Lucas. Mas a gente sabe que, apesar de tudo, Deus jamais abandona seus filhos. Né? Somos todos criados simples e ignorantes, e com o tempo a gente vai adquirindo essa perfeição e até moral. Por isso que foi nos dada muitas oportunidades de várias reencarnações. Imagine quantas vezes já estivemos nesse mundo de prova e expiação. Vai chegar um tempo que, claro, para o nosso melhoramento moral, vamos chegar perto de Cristo. E aí sim, não vai ser mais preciso que a gente volte para esse mundo de prova e expiação. Não precisamos estar nos molhando, passando frio, né? Às vezes até muito calor, mas o dia que nós nos melhorar como espírito que somos. A partir do momento em que modificarmos a nossa postura de orgulho diante da vida, já poderemos nos sentir imediatamente muito mais felizes. Porque bem-aventurado por essa razão, porque bem-aventurado, por essa razão, Jesus ensinava incansadamente o princípio da humildade como condição essencial à felicidade prometida. Então não vamos nos cansar de buscar essa felicidade prometida. Um dia nós vamos chegar lá. Começamos já, hoje, amanhã. Vamos fazer a nossa meta. O que nós vamos nos modificar? Como que nós vamos fazer para sermos mais humildes?
que Jesus pede para que façamos isso? Como que nós vamos nos modificar? Passou uma pessoa na nossa frente, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que passam por necessidade, às vezes pede alguma coisa para nós, e a gente logo passa a mão no bolso, pega a carteira, dá uns trocos para essa pessoa, e às vezes quer se livrar dela, dando um dinheirinho, dando R$1, R$2, e assim por diante. Quem pode até dar mais, eu dei R$100 para essa pessoa, né? E fica falando para as outras, eu dei R$100. Não tem mais significado o que ela fez. Aí ela não está sendo humilde, né? Ela está sendo orgulhosa quando faz isso. Você notaram a diferença? Quando você dá uma coisa e mostra que se deu. Ali diz Jesus, o pobre de espírito é aquele que nem nota o que faz de bem para as pessoas, ele nem percebe o que faz. Esse é o pobre de espírito. Esse é que o Jesus chama ao reino dos céus. Mas agora, se as pessoas se vangloriar pelo que fazem, vão ter que aprender mais e mais ainda a ser mais humilde, né? Então, às vezes, as pessoas precisam de uma conversa amiga, de um aperto de mão. Eles não têm com quem conversar. As pessoas passam o dia todo, às vezes, andando pela rua, e a gente não para, às vezes, para conversar com uma pessoa dessa, né? O que ela está precisando? Às vezes, uma veste, um calçado, um tênis, uma coisa assim. E a gente quer dar dinheiro esse livro. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Às vezes, ele nem sabe o que vai fazer. E acaba passando num bar, uma coisa assim, comprando bebida. Porque a bebida, ela faz a pessoa esquecer de alguns problemas. Por momento. Mas depois volta tudo de novo. Bom, meus amigos, essa foi a fala que foi bem resumida. Esses temas assim, que nós colocamos hoje são palavras bem simplificadas, para nós entender o que Jesus queria dizer naquela época, né? Aos sábados, aqui na Casa Espírita, nós temos conversa espírita, para quem quiser conhecer o Espiritismo em poucas palavras, na sua expressão mais simples. Todo sábado, das 2h30 até as 4h, quem quiser participar, e a gente lê o Evangelho, o livro que é Espiritismo, tem um outro livro, o Espiritismo, sua expressão mais simples, que a gente fala tudo isso que Jesus nos ensinou, com palavras mais simples. E as pessoas, às vezes, têm algum sentimento, pelo momento que está passando, por alguma dificuldade na vida e tal, esse é o momento que ela pode conversar. Nós temos outros cursos aqui na casa que eles seguem um módulo, uma apostila, né? Esse, às vezes, a pessoa pode participar, conversar, né, sobre o tema que está passando no dia. Mas nesse cursinho de sábado, é uma conversa fraterna, que as pessoas podem, às vezes, de repente, resolver um problema. Aquele tema era para ela escutar naquele momento. A gente vem muito na Casa Espírita e diz assim, aquele expositor falou um assunto que era para o meu vizinho, ele devia estar aqui, ou era para o meu irmão, ou era para minha mãe, meu pai, meu irmão, né? Mas não é verdade, não é para eles não, é para você. Você está aqui hoje, então você precisava escutar aquilo que o expositor colocou, né? Então é um momento que nós devemos apreciar, um momento único, que as palavras de Jesus, às vezes a gente esquece muito, nosso dia a dia, nosso trabalho, né? A gente sabe que é uma luta, como falou, né? A luta no Evangelho é uma competição, mas é bom. A gente reclama demais, a gente às vezes coloca culpa em Deus pelas coisas que estão acontecendo com nós, mas se a gente fazer uma análise dos problemas que estão acontecendo, de quem é a culpa? Já imaginaram de quem é a culpa? É de nós mesmos. Nós
que criamos os problemas. Às vezes a gente faz montanha de problemas na nossa vida. E para desfazer disso não é fácil, né? Mas a oportunidade Jesus nos deu, nosso Pai, Deus Criador, nos deu a oportunidade, e o momento é esse. Não vamos deixar para a última hora. A gente vê muitas pessoas, às vezes, quando chega a hora do desencarne, começa a vir um arquivo de tudo que aconteceu dentro da vida dela. E ela entra em desespero. Não quer morrer já. Pede para Deus dar mais uma oportunidade. Eu quero viver mais um pouco, quero resolver uns problemas. Né? E às vezes o corpo físico não aguenta, não dá. Está chegando a hora. Vamos ter, claro, outra oportunidade. Porque tudo que nós fazemos nessa vida, a gente leva para o mundo espiritual. Nós sabemos que o que acaba é o corpo. Só. O que nós fazemos aqui, a gente leva para o mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro mundo. Então vamos resolver o nosso problema já. Hoje, nesse domingo. Não vamos reclamar porque está chovendo, após uma chuva, amanhã depois vai vir um sol bonito, né? E brilhante. Obrigado a todos, um bom domingo para todos e que sejam felizes. Vamos aproveitar essa vida.